Mas agora, queridos irmãos, eu gostaria de convidar você, para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 15. Livro de Atos, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 36 ao 41. Atos 15, do verso 36 ao 41, e nós vamos refletir um pouco hoje pela manhã nesse texto. Alguns dias depois, Atos 15, 36, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Verso 39, houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém, irmãos? Esse é o texto da palavra, e hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o seguinte tema: quando os irmãos discordam entre si, quando os irmãos discordam entre si sobre algum assunto, como a gente deve agir, o que a gente deve fazer? E quando nós, que somos irmãos em Cristo, discordamos a respeito de algum assunto. Paulo e Barnabé, texto que nós lemos aqui, fala de Paulo, o apóstolo Paulo, e o grande missionário Barnabé. Diz aqui o texto que eles tinham uma diferença de opinião. De repente apareceu uma diferença de opinião sobre um assunto, e eles estavam agora prestes a começar a chamada segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí eles tinham feito a primeira viagem missionária juntos, plantaram igrejas, foram muito usados por Deus esses dois homens extraordinários. Barnabé, todo amoroso, cheio de compaixão, o apóstolo Paulo com aquela energia para anunciar Jesus em todos os lugares. E aí eles fizeram a primeira viagem missionária, passaram pelo concílio de Jerusalém juntos, muita coisa juntos, muita bênção. Eles pastoreavam a igreja de Antioquia juntos. E eles estavam em Antioquia, aqui na cidade de Antioquia, e eles pastoreavam juntos essa igreja. Mas, de repente, eles tiveram uma divergência de opinião sobre um assunto. Qual assunto? Os irmãos leram aí? Lembra? Qual é o assunto? Que eles tiveram uma diferença de opinião. Vai começar a viagem missionária e o Barnabé, ele acha que tem que levar o João Marcos, que estava na primeira viagem, mas abandonou o barco na primeira viagem. Aí o Barnabé fala assim para o Paulo: sim, vamos viajar, vamos para outra viagem missionária, mas eu acho que a gente tem que levar o João Marcos junto, temos que dar uma segunda chance para esse menino é bom, a gente tem que levar ele junto, vamos levar o João Marcos. Aí o que o Paulo falou? Mas de jeito nenhum, só por cima do meu cadáver. De jeito nenhum. Aí Paulo não achava justo levar aquele, diz o texto aqui, não achava justo, verso 38, de levar aquele que tinha se afastado deles, e a palavra grega é apostatado. Paulo está nervoso com esse negócio, Paulo não gostou, e Paulo não quer levar, o Barnabé quer levar. Diferença de opinião sobre um assunto. E aí diz o texto que a diferença de opinião evoluiu para uma grande o que, irmãos?
O verso 39 fala: uma grande desavença. E a desavença evoluiu para quê? Para a separação. Para a separação. Mágoas. E esses dois grandes irmãos, grandes amigos, grandes companheiros de obra de Deus, eles se separaram. E por um tempo, depois nós vamos lendo o Novo Testamento, nós vemos que eles se reconciliam, mas aqui eles se separam, vai um para um lado, vai outro para o outro, magoados por causa da diferença de opinião que evoluiu para uma grande desavença, que evoluiu para uma separação. Queridos irmãos, grandes homens de Deus não estão isentos de caírem nas armadilhas dos desentendimentos. E nós? Se Paulo e Barnabé caíram nessa armadilha, e eu e você? Podemos cair nas armadilhas e nas consequências de permitir com que diferenças de opiniões virem desentendimentos, e esses desentendimentos vão evoluindo então para separações, para distanciamentos. Não quero mais falar com ele, não quero mais saber, e eu vou para um lado, o outro irmão vai para outro lado. E isso aconteceu, e eu acho bonita essa honestidade da palavra de Deus. Por isso que eu amo a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é honesta, e ela mostra a verdade sobre os seus heróis. E os heróis da Escritura são heróis de barro, amém? São heróis de barro, são homens como eu e você, mulheres como as irmãs, sujeitos aí a erros, e Paulo e Barnabé tiveram aqui esse conflito. Por que eu quero conversar sobre isso um pouquinho hoje com os irmãos? Porque na semana que vem, preste atenção, anote, nós vamos começar uma nova temática na IBD, amém, irmão Nelson? Semana que vem, acabou o Apocalipse. Acabou o Apocalipse, irmãos, nós não fomos arrebatados, o Apocalipse passou, nós não fomos arrebatados, ficamos aqui, amém? Então, acabaram as aulas do Apocalipse, e agora nós vamos começar uma nova temática na Escola Bíblica Dominical. Qual é a temática? Polêmicas na igreja. Assuntos polêmicos dentro da teologia e dentro da vida cristã, e nós vamos começar a conversar na escola bíblica, lá na classe lá de cima. As outras classes continua tudo como dantes no quartel de Abrantes, né, irmãos? Então está tudo certo, mas lá em cima, então vai começar, se alguém quiser participar, essa semana nós vamos mandar aí mais informações, mas nós começamos a conversar sobre as polêmicas na igreja, e nós vamos conversar então nos próximos meses. Se você quiser participar, você é muito bem-vindo. Quero encorajar você a vir para a escola bíblica, quero encorajar você para vir para a escola bíblica dominical, e nós vamos conversar sobre uma série de temas e assuntos que são controversos, irmãos, dentro da teologia e dentro da vida cristã. Por exemplo, vou dar só uma palha. Por exemplo, um dos temas vai ser assim: todas as profissões são aprovadas por Deus? Eita, e agora, hein? Ou tem trabalhos que um cristão deveria recusar? Bicheiro da banca do jogo do bicho. Aí não. Aí recusa, né, irmão? Aí, por favor, não precisamos nem discutir, né? Não, pastor, eu cuido da banca do jogo do bicho ali do meu bairro, né? Mas tem trabalhos, toda profissão ela é aprovada, ela convém a um cristão, qualquer tipo de profissão. E esse é um tema já desde o Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento fala que centuriões começaram a se converter ao Evangelho. Quem são os centuriões? Centuriões eram soldados do império.
soldados do Império Romano. E com o trabalho de expansão do Evangelho e da igreja, centuriões começaram a se converter ao Evangelho. E aí, quando a gente lê a história da igreja, você começa a ler os livros de história da igreja, você começa a perceber que dilemas começaram a surgir. Porque o império teve momentos que começou a ordenar uma perseguição feroz contra a igreja. E quem é que executavam as perseguições? Quem eram os que executavam as perseguições? Os centuriões. E aí agora você é um centurião crente. Se coloca no lugar do centurião. Você é um centurião que se converteu para Jesus. E de repente o magistrado lá de Éfeso recebe um decreto vindo de Roma, de César, que diz assim: persiga os cristãos e prenda os cristãos. E você está lá no quartel, e você é um centurião. E aí, você mandava um WhatsApp para os irmãos e falava assim: dá no pé. Você mandava ou não? Sim, já tem aqui, já sim, cara. Manda um WhatsApp avisando: irmãos, dê no pé, porque o negócio vai ficar feio para nós aqui. Você iria, ou você, quando você chegava, falava assim: não, eu deixo aqui nessa casa aqui, eu olho. Você sabe que é ali um lugar de culto. Aí você fala assim: nessa casa eu olho. Aí está todos os cristãos lá reunidos na casa lá. Aí você é centurião cristão, você fala assim: não tem ninguém aqui. Você ajudaria, você ia executar a ordem. Você percebe o dilema? E aí um centurião cristão, continua sendo centurião, pede demissão. O que ele faz? Porque eram épocas difíceis, são dilemas. E esse, por exemplo, é um dos temas, né, Nelson? Nós vamos conversar sobre muitos temas aqui a respeito disso. Saindo de centuriões, por exemplo, um crente que é garçom num bar de happy hour, pode ou não pode? Aí uns vão dizer assim: não tem problema, pode ser garçom no bar de happy hour. Outros vão dizer assim: não, o crente não pode, está lá distribuindo bebida. Pode ou não pode? Eita! Uns vão dizer assim: não, tranquilo, se é o único emprego que ele conseguiu, pastor, coitado. Outros vão falar assim: não, ele que peça demissão e confia em Deus. E nós? E nós? Dilemas da vida cristã, dilemas da teologia. E a gente precisa conversar, irmãos, porque sabe por quê? Porque nós precisamos tomar cuidado para que o que aconteceu com Paulo e Barnabé não aconteça com a gente. O objetivo nosso da EBD, de nós estarmos a partir do domingo que vem, 9 horas da manhã, nós vamos sentar numa roda e vamos conversar sobre assuntos, esses assuntos que às vezes são controversos, tanto teologicamente como também na vida cristã. O objetivo, meus irmãos, não é criar desavenças, não. O objetivo é nós conversarmos sobre essas questões, justamente para desenvolvermos uma atitude de compreensão e tolerância com irmãos que às vezes têm opiniões diferentes da minha. Amém, irmãos? Em certos assuntos, nós às vezes temos opiniões diferentes sobre questões da teologia e da vida. E a ideia é nós conversarmos, não para que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu com Paulo e Barnabé. A diferença de opinião sobre uma coisa evolui para desavença, que evolui para mágoas. E se aconteceu com Paulo e Barnabé, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer com a gente. Nós queremos conversar, amém, irmãos? Queremos dialogar, não sobre assuntos que são essenciais da fé, mas assuntos que são secundários
e que podem gerar polêmicas, porque nos assuntos essenciais nós procuramos a unidade, e assuntos essenciais da fé, especialmente relacionados à salvação, a Jesus como o único caminho, a justificação pela fé, a graça de Deus, esses assuntos que são essenciais não estão sob discussão. Nós dizemos assim, nós cremos assim, mas existem muitos assuntos que às vezes nós podemos ter opiniões diferentes, entendimentos diferentes sobre uma questão. E esses entendimentos diferentes, eles não podem nos dividir como dividiu naquele momento Paulo e Barnabé. E eu, só abrindo um parênteses, eu acho que os dois estavam certos ali. Isso é uma opinião, é só uma opinião minha, né? Eu acho que tanto o Barnabé estava certo, quanto o Paulo estava certo, e os dois brigaram porque os dois estavam certos. Eles podiam ter chegado, talvez, num entendimento. Mas precisamos tomar esse cuidado. Então, irmãos, o objetivo não é criar nem inflamar discussões, como Paulo e Barnabé se inflamaram e se discutiram, mas pelo contrário, o objetivo é nós aprendermos a desenvolver uma atitude de paciência, de compreensão, de tolerância para com os irmãos que, em determinados assuntos, eles pensam diferentes uns dos outros. E o objetivo é desenvolvermos a compreensão que, em certas questões, irmãos, nós podemos ter convicções diferentes e ainda continuarmos sendo irmãos. Amém? Um crente pode ser corintiano? Vai, ó. Polêmicas na igreja. Há quem diga que não, se é crente, jamais. Há quem diga que sim, aí é crente raiz mesmo, é fiel. Amém, irmãos? É da fiel, né, Cássio? É da fiel. Mas não é criar, inflamar ânimos, não. Mas é justamente desenvolvermos a compreensão que nós podemos ter convicções diferentes em algumas coisas e continuarmos sendo irmãos, unidos e defendendo o mesmo evangelho. Amém, irmãos? Essa maturidade, o desejo é nós conversarmos para desenvolvermos mais a maturidade. É importante conversarmos, não evitar os assuntos, mas conversarmos, dialogarmos sobre isso, porque as polêmicas estão aí. As polêmicas estão na internet, irmãos, e todo mundo está consumindo as polêmicas. Todo mundo, e elas estão na internet, e já se foi aquele tempo em que as pessoas não tinham opinião. Hoje está todo mundo consumindo polêmicas e criando suas opiniões, e muitas vezes eu trago isso para dentro do corpo de Cristo, com uma atitude de querer impor algo que a gente fala assim, não, peraí, esse é o teu entendimento, mas existem outras questões que a gente precisa ver e conversar aqui sobre esse ponto. E aí, essa atitude de amadurecer e saber que a gente precisa caminhar para termos a preservação da unidade em meio à diversidade e às nossas diferenças. Amém, irmãos? Esse é um assunto recorrente em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento trabalha praticamente todas as cartas de Paulo. Ele vai trabalhando essa questão da unidade e de irmãos amadurecerem para preservarem a unidade do Espírito em meio às diferenças que às vezes tinha dentro da igreja, especialmente dos cristãos judeus e os cristãos greco-romanos. Muitos conflitos entre eles. E o Novo Testamento vai trabalhar no sentido sempre de busquem a unidade, e em muitos assuntos nós temos que amadurecer, ter tolerância, respeitar diferenças, para que a unidade seja preservada e nós continuamos sendo irmãos em Cristo Jesus. Vamos ver, por exemplo,
Romanos, dá para abrir aí, Romanos capítulo 14, verso 1 a 3. Isso é um exemplo aqui de coisas que o apóstolo Paulo vai trabalhar. Ele diz assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para o quê, irmãos? Para discutir opiniões ou brigar por, nós não queremos brigar por opiniões, mas nós queremos criar entendimento e amadurecer. Um crê, olha só, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve fazer o quê, irmãos? Desprezar, sublinha a palavra desprezar, o que não come. E o que não come não deve o quê? Julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. E aí Paulo vai desenvolver todo o capítulo 14 de Romanos, essa questão dos irmãos lutarem pela unidade no meio de suas diferenças, do que um crê uma coisa, outro crê outra. Na igreja de Roma, por exemplo, haviam muitos cristãos judeus ali, e haviam os cristãos gentios. Os cristãos judeus, eles tinham dificuldade em comer carne de porco, por exemplo, e muitas carnes oferecidas nos cultos pagãos do império. Então eles tinham dificuldades. Então ele, baseado na Bíblia, ele dizia assim: não, tem um monte de comida que é impura, não é kosher, nós não podemos comer, porque está na Bíblia. Então carne de porco não pode comer, porque está na Bíblia. Aí vem o cristão gentil e fala assim: aí, você quer um pão com presunto aí? Vamos lá, comer um pãozinho com presunto? Você quer um, né? E aí o cristão gentil tinha liberdade para comer de tudo, e o cristão judeu, ele achava que não podia comer quase nada, e comia só legumes. Quem está certo? E aí, divisões, desentendimentos, separações. E aí a palavra de Deus vai dizer assim: não, nós temos que amadurecer para nessas coisas que são secundárias, amadurecermos para acolhermos quem é fraco, diz o verso 1, não para discutir, mas acolhermos uns aos outros. E duas atitudes ruins que a gente não pode ter, que Paulo fala aqui, que é aquele que tem liberdade, que não tem muitas restrições, ele é mais livre, desprezar o irmão que é mais legalista. E o irmão que é mais legalista, ele é mais cheio de regras e de não podes, ele vem a julgar o irmão que tem mais liberdade. Fala assim: esse é mundano. Ah, mundano. Está vendo? Esse aí é mundano. Esse aí ficou em casa na hora do culto para assistir Olimpíadas. É mundano. Não veio para a igreja. E aí Paulo fala: não tenham esse tipo de... Não pratiquem isso, nem o desprezo, nem o julgamento. E aí eu queria encerrar perguntando: como é que então a gente fortalece a unidade em meio às nossas diferenças? Qual a atitude? Como é que a gente fortalece, irmãos? Com que atitude nós queremos estar aqui conversando sobre questões teológicas e da vida cristã, que às vezes nós temos diferenças de opinião? Como é que a gente fortalece a unidade em meio às nossas diferenças? E eu queria deixar só um ponto aqui, que eu acho que é o ponto fundamental que eu e você precisamos ter, amadurecer, desenvolver na nossa vida, que é uma atitude de humildade diante das questões controversas. Amém, irmãos? Ter uma atitude de humildade quando nós formos conversar sobre questões controversas. A igreja de Éfeso estava sendo ameaçada por uma divisão. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, que é uma carta circular, mas ali naquela igreja nós percebemos que os judeus e os gentios estavam em conflito. E aí o apóstolo Paulo escreve Efésios 4, de 1 a 3, olha só:
Efésios capítulo 4, de 1 a 3, para ajudar esses irmãos que estavam ali naqueles conflitos teológicos e de pode e não pode, dentro da igreja de Éfeso, tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo o muro da separação foi derrubado, os muros de separação têm que ser derrubados. E como é que eles são derrubados? E aí Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, eu peço, irmãos, que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A vocação de serem agora o povo de Deus na terra, serem o corpo de Cristo. Essa é a vocação que nós somos chamados e que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso. Vocês foram chamados para serem, vocês têm uma vocação que é ser o corpo de Cristo nesse mundo. E aí como é que a gente então vive de maneira digna desse chamado? Verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, aqui é tolerando, suportando uns aos outros em amor. Verso 3, vamos ler juntos? Fazendo e a tradução NVI diz, fazendo todo o esforço para preservar a unidade do Espírito. Irmão, preservar a unidade do Espírito. Quem nos uniu foi o Espírito Santo. Amém? Porque o mesmo Espírito que eu fui selado com ele, você, meu irmão, também foi. Nós estamos unidos pelo selo do Espírito Santo. Foi a conversão a Jesus e a vinda do Espírito Santo que nos tornou irmãos. Amém, irmãos? Nós agora somos irmãos em Cristo Jesus. E isso é uma coisa muito séria, porque nós somos irmãos, mas nós somos tão diferentes uns dos outros. Somos tão diferentes, nós viemos de histórias diferentes, de lugares diferentes. Tudo contribui para nós nos dividirmos, irmãos. A essência do pecado, conforme diz a Bíblia, o pecado tem uma força centrífuga. O que é força centrífuga? É força que espalha. A força centrífuga faz isso, né? Quando você liga a centrífuga da sua máquina de lavar, ela espalha, ela gira e espalha, joga água. O pecado tem esse poder de força centrífuga. O pecado quer nos separar. O pecado quer nos distanciar. Primeira consequência do pecado de Adão e Eva foi que eles eram um casal em harmonia, e aí a primeira consequência é que eles começam a acusar um ao outro. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a Eva, o problema é a Eva, eu estou falando para o Senhor, hein? A Eva, vou te contar, e aí divisão, já separa, já cria abismos. A força centrífuga do pecado, que tem esse poder de nos jogar para longe uns dos outros, vai nos distanciando, tudo contribui para isso. Mas nós recebemos a força, a união, a cola do Espírito Santo, que nos uniu. E por isso que Paulo vai falar aqui, que a gente tem que fazer todo o esforço para preservar a unidade. Exige esforço preservar a unidade ou não? Exige ou não, irmão? Preservar a unidade do corpo de Cristo, através do amor, essa unidade que é dada pelo Espírito Santo exige esforço, exige sacrifício da gente, exige tolerância, exige paciência, exige amor. Mas isso tudo, diz Paulo aqui no texto, tudo começa com uma palavrinha. Qual é a palavrinha? Como é que a gente vive de maneira digna dessa vocação de sermos o corpo de Cristo na unidade do Espírito? Com toda a
perceba, meu irmão, que a primeira palavra que Paulo coloca é humildade. É quando eu tenho uma atitude de humildade, é que vai decorrendo o resto. A humildade gera mansidão. A mansidão gera a paciência. A paciência gera a tolerância uns aos outros em amor. E a unidade do Espírito é preservada no meio das nossas diferenças. Humildade. Nós queremos conversar sobre temas que precisam ser conversados. Conversar com maturidade. E o espírito com que a gente quer estar aqui conversando, meus irmãos, eu tenho certeza que isso vai edificar muito as nossas vidas, amadurecer muito as nossas vidas, é conversar sobre questões com esse espírito de humildade. Porque o que é humildade, irmão? O que é ser humilde? Ser humilde é ser uma pessoa ensinável, amém? Ser humilde é ser uma pessoa que admite que não sabe tudo, que admite que eu posso ter opiniões que não estão bem corretas. Deixa eu ouvir a opinião do outro, quem sabe? Isso vai acrescentar coisas à minha vida, porque ser humilde é ser uma pessoa ensinável. O arrogante é aquele que acha que só ele sabe. E todo mundo que discorda dele é um infeliz que merece ir para o inferno, né? Esse é o arrogante. Por isso que a primeira palavra que Paulo coloca aqui sobre essa questão aqui na carta aos Efésios é com toda a humildade. A humildade gera mansidão. O que é ser manso? Quando nós temos essa atitude de eu não sei tudo, eu estou aqui, estou em processo, estou em aprendizado, admito que eu posso cometer erros, e eu sou uma pessoa então aberta e desejosa de aprender, quando eu tenho essa atitude, isso gera mansidão. O que é ser manso, irmãos? Ser manso é ser fraco? O manso é aquele fraquinho assim, que ele é mansinho, né? Ele não tem opinião, ele é mansinho. O manso é aquele que aceita tudo? Não. Na língua grega, a palavra manso aqui, que o apóstolo Paulo usa, e Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra manso, na língua grega, ela era usada para os cavalos que eram domados. Cavalos que eram adestrados, domados. Pergunto para você, o cavalo é um bicho forte ou não? O cavalo é um bicho forte. O cavalo que foi domado perdeu a força? O que aconteceu com ele? Ele continua sendo forte, mas a força dele está sob controle. O manso não é aquela pessoa fraquinha que não tem opinião. Mas o manso, porque agora eu sou humilde, eu continuo sendo forte, só que eu tenho agora uma força que está sob controle. Eu não saio mais dando patada em quem chega perto. Porque agora eu sou um cavalo que tem força, mas está sob controle essa força. Eu continuo tendo a minha força, só que é uma força agora debaixo da direção do Espírito Santo. E eu não uso mais a minha força para dar coice, para esmagar.
Mas a força agora está sob controle. Amém, irmãos? Então, humilde, manso. Aí vem a paciência, que é a longanimidade. Eu vou criando um ânimo longo, porque agora a minha força está sob controle. Amém? Então eu ouço coisas e eu vou tendo uma paciência. E a paciência vai gerando o quê? Tolerância. Tolerância. Que uma das dificuldades do nosso tempo é a intolerância. E nós vamos criando tolerância uns com os outros, diz Paulo aqui, em amor. E desse modo, nós vamos preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, com todos esses esforços, no meio das nossas diferenças possíveis de opinião. Amém, irmãos? Então, nós temos muita coisa boa para vir pela frente. Quero convidar você, e o irmão Nelson, né, está ali, quer convidar também. Tenha coragem, venha para a nossa escola bíblica, venha com essa atitude de humildade e vamos aprender, vamos conversar assuntos importantes. Na semana que vem, qual é o primeiro assunto, Nelson? Desigrejados. E aí, pode, não pode? E aí? Pode assistir só da internet, pessoal que está aí na internet, e aí? Pode assistir só da internet ou não? Está cheio hoje. E aí? Vamos lá, nós vamos conversar. Por que são desigrejados? O que está acontecendo? Queremos ter compreensão, queremos trabalhar isso com humildade, com amor. Amém? Não é para jogar pedra, não é para crescermos em maturidade e entendimento, porque nós precisamos conversar sobre essas coisas. E nós estaremos aqui. Vai ser assim, vai ser... Cada assunto serão 2 domingos, né? Para desenvolver. 2 ou 3 ou 4. Nelson já fez assim, ó, pode ser 2, 3, 4. No mínimo 1, no máximo 3. Né? Então nós vamos conversar tanto questões que são controversas na teologia, quanto também questões que são controversas na vida cristã. Isso nós queremos fazer para a nossa edificação e para nós desenvolvermos, irmãos, ao invés de intolerância e desentendimentos, como aconteceu com Paulo e Barnabé, para a gente desenvolver compreensão. Amém? E vamos encerrar o nosso culto louvando o nome de Jesus, porque Ele é digno, amém, irmãos? Ele é digno da nossa gratidão e louvor. Vamos adorar. Alegria procura.
Até às 18 horas, irmãos. Deus abençoe seu domingo.